Por que o processo do perdão é tão importante para a cura da alma? Se você também não sabe a importância do perdão ou acha que o perdão é para outra pessoa, fique comigo até o final, porque você vai descobrir o porquê perdoar é tão importante para você, tá certo? Bom, sem mais delongas, eu sou a Aline Oliveira, eu sou psicanalista clínica cristã e tô aqui para poder ajudar vocês a entender um pouco mais de como a sua psique funciona e como a sua alma funciona também. Vamos lá. Eu trabalho muito com a questão de relacionamento, terapia em casais, terapia de mulheres, né, terapia com famílias. E uma das questões que tem pegado muito é sobre o perdão, né? Hoje a gente está vendo aí uma grande quantidade de mulheres em fase de restauração e a gente pega muita questão aqui do perdão. E aí que tá a questão, por quê? Você pensa, né? A mulher, ela foi traída, ela passou por N problemas com o marido dela e tudo isso dói, gente, tudo isso machuca, a gente sabe o quanto tudo isso machuca. Uma mulher traída fica com o coração totalmente vulnerável, ela não consegue mais acreditar que é possível para ela um grande amor. E aí que tá o grande problema do perdão, né? Quer dizer, o grande problema da falta do perdão. Por quê? Vamos lá, quando tudo na nossa vida, a nossa vida ela é resumida por crenças limitantes, tudo que você acredita, assim como está escrito lá em Provérbios, tudo que a pessoa ela acredita, assim será, certo? E ela cresce vendo crenças limitantes em relação a relacionamento. Você, mulher, que está passando por esse problema de traição, quando foi a primeira traição que aconteceu com você? Dá uma olhadinha no seu relacionamento, dá uma olhadinha no seu relacionamento anterior, dá uma olhadinha no relacionamento dos seus pais. O seu pai, como que ele tratava a sua mãe? O seu pai, de que forma que foi colocado isso pra você? O que a sua mãe falava pra você quando você era pequenininha? Será que a sua mãe falava pra você que homens não eram confiáveis, que homens só queriam sexo? O que a sua mãe falava pra você quando você era uma menina pequena? Ou às vezes, eu já vi também casos de filha ter pego o pai traindo a mãe e com isso a decepção foi tão grande que ela parou de acreditar, né, na figura masculina e padronizou isso para a vida dela e fez disso uma crença limitante que enraizou no coração dela. E aí, automaticamente, quando isso cai dentro do seu coração, forma uma crença limitante. Entende? É como se o seu cérebro, imagina aqui comigo, tá? O seu cérebro tira uma foto do que aconteceu, pá, bateu a foto. Tem uma emoção forte, emoção da traição, pá, uma faca no coração, traição, foi. E aí, se essa mulher ela não cura essa alma, a tendência é que vão acontecer na vida dela situações parecidas que vão ativar esse gatilho emocional nela para que essa ferida seja curada uma vez por todas. Então, se essa mulher tem essa ferida, automaticamente ela vai trazer para ela homens, parceiros, que vão fazer com ela exatamente aquilo que o pai dela fez com a mãe dela. Entende? Exatamente aquilo que ela passou no antigo relacionamento dela. Por quê? Porque essa ferida da traição foi armazenada dentro do seu coração. E aí, quando a gente pega na parte neurocientífica de todo esse processo, quando você tem essa grande emoção que foi, né, essa facada no coração, você produz hormônios, você produz química dentro do seu corpo, que são as emoções. E essa emoção, ela é tão forte, ela é tão impactante, vamos colocar assim, que ela passa para sua corrente sanguínea, para o seu DNA. E aí, é como se essa emoção ficasse armazenada no seu DNA. Se você fizesse até um exame de sangue, você conseguiria ver, igual o cortisol, você vê ele ali, né? Fica ali o hormônio
Ele fica ali, ele fica registrado dentro do seu DNA e dentro do seu RNA. Entende? E aí as suas células, elas começam a produzir esse hormônio. Por isso que quando a mulher, ela passa por esse processo, por mais que ela fale assim, não, eu já perdoei, só que automaticamente na mente dela, ela tá sempre criando histórias, os pensamentos dela sempre estão sobre, será que meu marido tá me traindo de novo? Não, eu vou olhar o celular dele porque eu tenho certeza que ele tá me traindo de novo. Não, quer ver? Ele tá olhando a outra daquela forma. E isso é gatilho de traição. E o pior... além de ser um gatilho de traição, ainda é gatilho também de insegurança, gatilho de falta de valorização, de falta de amor próprio. Entende? Porque você até fala que perdoou, mas internamente você fica dando ouvido às vozes da sua mente. Então a grande pergunta é: quais os pensamentos que você está alimentando na sua mente? Através desses pensamentos a gente vai conseguir saber se houve o perdão realmente ou se não houve. Entende? E o que acontece? Quando uma mulher ela passa pelo processo de cura, de transformação, de ressignificação desses sentimentos, que a gente transforma esse DNA ele é transformado para as novas sensações e os novos sentimentos que essa mulher começa a produzir, entende? Só que o corpo humano, ele se vicia nas emoções igual ele se vicia em drogas, ele se vicia no estresse, ele se vicia, entende? E aí, se houve essa paralisação ali naquela emoção, seu corpo ele fica viciado naquela emoção, e aí você entra na questão dos pensamentos repetitivos, que fazem você ter essa sensação de traição direto e te levam a ficar na insegurança, olhando o celular do seu marido, procurando se ele tá traindo ou não, pensando se ele tá traindo ou não, criando várias histórias na sua cabeça de traição. Então, o grande problema é que a gente se sabota. A gente fala que perdoa, fala, não, mas eu já perdoei. Mas o negócio é o que tá dentro do coração. Será que realmente você realmente perdoou? Isso realmente saiu de dentro do seu coração? Como que Jesus nos ensina o perdão? Ele fala para nós que uma vez que é dado perdão, aquilo cai no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais daquilo que aconteceu. E a pessoa ela se torna uma nova criatura através da graça. A graça do Senhor faz com que você seja uma nova criatura. Mas como que você está ajudando o seu marido ou você está ajudando a si mesmo com uma nova criatura se os seus pensamentos estão em cima da velha criatura? Entende? O grande problema do cristão é que ele não dá importância para o pensamento. Ele acha que pensamento é coisa simples e não é. Quando Jesus fala pra gente vigia, ele não tá falando no vigia aqui, ele tá falando no vigia aqui. Porque se você deixar cair pra cá, isso cria raiz. Isso cria raiz. E isso vai o que... Vamos ler lá em Provérbios, gente, só para vocês não ficar só no que a Aline tá falando, né? Vamos lá, Provérbios, vamos ler aqui em Provérbios, peguem lá para mim. Provérbios no capítulo 4 e no versículo 23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque o que você pensa aqui cai para cá, e dependendo do que você sente aqui, você tem tudo na sua vida. É a raiz de tudo que está acontecendo com você. Então, a grande pergunta é: você realmente perdoou? Isso realmente foi cortado lá na raiz? Ou você está produzindo os mesmos sentimentos de... Não, eu perdoei, mas e se ele estiver fazendo de novo? Mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas quantos e se estão saindo de você?
Quantos e se estão saindo da sua mente? Entende? Agora vamos para uma outra questão. Tá, Aline, eu vou perdoar, mas poxa vida, ele não merecia o meu perdão, pra que eu tô fazendo isso? Aí que tá a grande questão, gente. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão lindo, tão perfeito, que até mesmo para perdoar, quem é beneficiado com perdão somos nós, não a outra pessoa. É claro que você libera o perdão para outra pessoa, mas quem é beneficiado é você. Porque você libera hormônios de dopamina, de ocitocina. Dopamina e ocitocina. E isso faz com que a sua vida ela vai se regenerando. E aí o que acontece? Automaticamente essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te fez mal, ela começa a te tratar de forma diferente. Se for do padrão dela, se tiver dentro do DNA dela e ela permitir uma mudança, uma restauração feita pelo Senhor, ela vai sim ser transformada. Se não for da vontade do Senhor, sabe o que vai acontecer? Ela vai sair da sua vida, o Senhor vai permitir com que ela saia para que ela passe pelo processo. Aí é ela e Deus. Tá aí outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender o processo de Deus. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer o nosso marido de qualquer jeito e não quer aceitar o processo de Deus na vida dele. E muitas das vezes ele vai precisar sair para passar pelo processo de Deus, para poder amadurecer nele aquilo que o Senhor está tratando. E só que você, pelo seu controle, com as suas, né, com os seus pensamentos repetitivos, você não está deixando o Senhor tratar de vocês. Porque você está querendo que tudo seja resolvido da sua forma e da sua maneira. E não é assim que funcionam as coisas. Entende? Então eu quero que você pare e pense. Você realmente perdoou o seu marido? Porque se você realmente perdoou ele, qual que é a imagem neural que você tem dele? Você consegue pensar no que aconteceu e não te causar dor nenhuma? Por exemplo, eu fui abusada. Eu fui abusada 2 vezes. Eu perdi minha virgindade sendo abusada. Mas isso não me dói. Isso não me machuca. Pelo contrário, pra mim, isso tanto faz. Entende? E você? Então, gente, enquanto essa ferida ela não sair de dentro do seu coração, ela, infelizmente, você vai passar por outras situações para que isso seja curado em você, entende? Por isso que a importância da cura emocional, por isso a importância de você cuidar do seu emocional, de você cuidar dos seus pensamentos, de você cuidar das suas emoções. As suas células elas ficam doentes. Uma vez que você não trabalha, uma vez que você não cura, elas vão ficando doentes. Você vai começando a adoecer. Primeiro você adoece na sua psique, depois você começa a adoecer no seu corpo também. Tudo isso porque você está guardando dentro do seu coração emoções que não eram para ser guardadas. Eram para ter sido restauradas, eram para ter sido ressignificadas. Só que a sua mente fica te sabotando, falando para você que já foi perdoado. Mas na verdade elas não foram. Na verdade elas continuam ali dentro do seu coração. E isso está atrapalhando o seu relacionamento. Isso está... Por quê? Gente, tinha tanta coisa aqui para eu poder falar para vocês, mas que o tempo é curto e não dá. Mas uma vez que você fica nesses pensamentos repetitivos de traição, de que você foi traída de novo, de que teu esposo está fazendo tudo de novo, o inimigo, ele é astuto. Ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos. E aí ele pega ali o seu esposo que já tem uma falha, já tem um trauma também relacionado a isso, vai lá e joga a isca. E aí o seu marido vai lá e come a isca. Entende? E quantas vezes você fica tão presa ali pensando nessa traição que aconteceu ou nesse problema que aconteceu que você esquece de ver o que você está fazendo também de errado dentro do casamento. O que você está deixando de fazer dentro do seu casamento. Às vezes por traumas também. Mas essa é uma chamada de consciência para você. Talvez você ache que perdoou,
mas não perdoou de verdade. E esse é o momento que você está tendo para poder restaurar o seu coração, restaurar o seu relacionamento, realmente perdoar e traçar uma nova história para vocês. Eu tô aqui pra gente ir para esse processo de cura e de restauração. Nem sempre você precisa caminhar sozinha. Se você tentou sozinho e não conseguiu, talvez é a hora de você procurar ajuda e restaurar aquilo que o Senhor te deu. Não continue carregando esse peso.